Ainda. Agora sim, perfeito, gravando. Ok, obrigado a todos. Gostaria de desejar uma boa tarde a todos e agradecer a presença, em especial aos membros da banca que aceitaram participar desse desafio de mais uma banca, mais um trabalho para a lei, para vir aqui com a gente debater. Em primeiro lugar, ao professor Júlio Dias, que aceitou esse convite generosamente, está aqui com a gente, e também ao professor Sérgio Petri, que é já um parceiro de mais data com a gente nesses trabalhos. Gostaria de agradecer a presença de todos, e hoje nós vamos ter a defesa de número 7 do programa em 2022, então, Rafael, sétima defesa, e o Rafael vai defender o trabalho intitulado Construção de um Portfólio de Investimentos com base nas premissas do investidor. A modalidade que o Rafael escolheu de trabalho é 2 artigos. Então, Rafael, a partir de agora você terá de 20 a 30 minutos para fazer a apresentação das ideias principais do teu trabalho, e, na sequência, as palavras serão passadas aos membros da banca para que eles possam fazer suas considerações e questionamentos. Perfeito, professor, muito obrigado. Para mim, a tela aqui não mostra maximizada. Se alguém puder me confirmar se ela está maximizada. Não, colocar na projeção. Ok, então peço um minuto para fazer ajustes técnicos aqui. Vou compartilhar a tela como uma janela já projetada. Aproveito para esse momentinho, enquanto eu organizo aqui, aproveito para agradecer as palavras, professor Daci, a banca também presente, professor Sérgio, professor Júlio. Vamos ver se agora a gente consegue ajustar aqui. Para mim aqui já foi, não sei se para vocês... Não, ainda não. Não? Vamos ver agora? Agora sim. Agora sim, né? Perfeito, então. Então, hoje vamos falar sobre a construção de um portfólio de investimentos com base nas premissas do investidor, que foi escrito por mim, Rafael Lampo, e foi orientado pelo professor doutor Daci Schoenberger, aqui na nossa Universidade Federal de Santa Catarina. Nossa introdução. Então, novas tecnologias têm acelerado o processo de criação e disponibilização de novos produtos no mercado financeiro, e com as alterações na taxa Selic, os novos investidores têm buscado alternativas para investir. Discussões sobre montagem de carteiras de investimento, né? Acabou voltando aos holofotes. E nossa questão problema é: o que considerar na hora de montar uma carteira de investimentos? Como aperfeiçoar a tomada de decisão na hora de investir e ainda obter a mais adequada relação de risco e retorno? Então, esse trabalho se justifica pelo iminente aumento de novos investidores na Bolsa Brasileira e pela quantidade de alternativas que vem surgindo para se investir. Para a gente ter uma ideia, em dezembro de 2018, por exemplo, a Bolsa Brasileira contava com 218 mil participantes. Já em janeiro deste ano, esse número cresceu para mais de 4 milhões de pessoas. E por quê, né? O porquê da gente estudar esse conteúdo? Há uma tendência crescente na facilitação de acesso ao mercado financeiro por investidores não qualificados, os quais chegam muitas vezes aconselhados por amigos ou parentes e acabam obtendo resultados negativos na renda variável. Isso gera a necessidade de expandir os conhecimentos em relação a montagens de carteira de investimentos, bem como a utilização de ferramentas que auxiliem esses novos investidores na tomada de decisões. A montagem de carteira como ciência, né, como teoria, ela inicia em 52 com Markowitz. Ele apresentou, então, que para a gente montar uma carteira, a gente deve diversificar os produtos que nela contém, e deve investir em setores que não estão correlacionados. Vamos pegar um exemplo como Vale, no setor de minério, e Magazine Luiza, no setor de varejo, por exemplo. E aí a gente compra essas duas ações e aí a gente consegue ter uma correlação negativa. E aí foram feitas sugeridas de melhorias por Sharpe, Lintner, Molsen durante os anos seguintes. Em 70, Fama trouxe que o mercado é eficiente. Em 91, ele percebeu que a ideia dele não estava correta e ele mesmo corrigiu o seu estudo. Black-Scholes trouxeram informações sobre derivativos e como calcular opções. Kahneman e Tversky trouxeram a perspectiva, a teoria do prospecto, então de uma forma alternativa de a gente montar a carteira de investimentos. E Brown, em 2011, criticou todos esses teóricos e economistas por não preverem o crash de 2008, que foi a pior
pior bolha financeira no mercado desde 29. Depois a gente entra mais em detalhes e fala um pouquinho da evolução dessas teorias. Falando sobre risco e retorno, o investidor, sendo ele racional, né, ele vai buscar posicionar sua carteira de investimento o mais próximo possível da fronteira eficiente. Então, o que seria essa fronteira eficiente, né? É o ponto onde a gente consegue encontrar o maior retorno possível para o mesmo nível de risco esperado. Então, ali no gráfico ele mostra, então, quanto mais risco a gente corre, mais retorno a gente busca. Porém, tem um ponto, quando a gente diversifica essa carteira de investimento, existe o ponto que é justamente a fronteira eficiente, que é onde a gente consegue correr o menor risco possível e, mesmo assim, obter o maior resultado devido à correlação negativa desses investimentos. E aí a pergunta que surge é, né, tá, mas e quais opções que eu tenho? Como que eu posso montar essa minha carteira de investimento? É renda fixa, é renda variável? Bom, de fato, são muitas opções. Só dentro da renda fixa, por exemplo, a gente vai ter lá CDB, RDB, título público, poupança. Dentro da renda variável, a gente vai ter, então, mais de 1.000 opções, commodities, ações, fundos imobiliários, fundos de ações, fundos multimercado, moeda, entre outros. BDR, que foi liberado agora em 2020 para investidor não qualificado. Então, só essa pequena alteração na resolução 322 já permitiu 500 novas opções de investimentos para os investidores brasileiros, como, por exemplo, Tesla, Mercado Livre, Apple, Amazon, Microsoft, entre outros. Além disso, tem os ETFs, que, para facilitar para quem não é da área, como se fossem fundos que investem em um determinado mercado, como, por exemplo, o BOVA11, que segue a carteira do Ibovespa, ou então o Hash11, que segue uma carteira de criptomoedas, ou o China11, que segue a bolsa chinesa. Além de criptomoedas como o Bitcoin, Ethereum, BNB, ADA, e entre outros. Então, de fato, são muitos produtos e várias estratégias para se investir. Então, esse investidor novo que chega em bolsa, realmente, dificilmente ele vai saber o que fazer. E se esse investidor novo que chega em bolsa não sabe o que fazer, ele vai procurar como monta uma carteira de investimentos em sites ou então em corretoras, muito provavelmente ele vai encontrar basicamente 3 opções, que é o que a CVM recomenda, que deve-se dividir o perfil do investidor entre conservador, moderado e agressivo. E caso ele queira montar uma carteira como conservador, por exemplo, ele deve ficar 100% no pós-fixado. Ou se ele for moderado, ele vai distribuir esses percentuais em outros produtos. Se for agressivo, ele vai ter mais parcela da carteira dele em renda variável. Ou então ele vai montar uma carteira de 100% de renda variável, com diversas ações e fundos imobiliários. Ali, por exemplo, é o que se encontra em sites, em corretoras aqui no Brasil. Aí a dúvida que fica é, será que realmente essa é a forma correta de montar uma carteira de investimento? Será que não existe uma outra forma, outro estudo que mostra que é mais interessante que esse formato sugerido por eles? E aí, então, a gente foi investigar e pesquisar se ações de valor, por exemplo, compensariam ter nessa carteira, nessa parte de renda variável da carteira, compensaria a gente ter ações de valor. E como que a gente encontra essas ações de valor, né? A gente seguiu o que os principais investidores falaram ao longo dos últimos anos, e com base nisso a gente trouxe 15 ações, que a ideia justamente é eliminar todo o risco não sistêmico, e essas ações foram classificadas e selecionadas pelos seguintes critérios: o preço sobre lucro de no máximo 15 vezes, o PVP de no máximo 2,5 vezes, ela tem que ter pago dividendos nos últimos anos, tem que ter crescido as vendas, a dívida bruta sobre o patrimônio, quanto menor, melhor, o retorno sobre o PL, quanto maior, melhor, e o EV dividido pelo EBITDA. Com base nesses critérios, todos eles com o mesmo peso, as ações foram classificadas das melhores para as piores, e aí soma-se, então, a quantidade de pontos, quanto cada ativo atingiu nesses critérios, e aí a gente seleciona as 15 melhores. Com base nessa carteira, a gente monta esse portfólio e checa se ao longo dos anos ele obteve um resultado melhor que o Ibovespa. E, de fato, sim, a gente percebe que o resultado foi realmente, comparado com o Ibovespa, foi satisfatório. Ele superou o Ibovespa e ainda com menos volatilidade e com maior índice Sharpe. E aí a questão pode ser, mas aí é fácil, Rafael, você pode manipular os dados e sempre encontrar as melhores ações que se encaixam para que tenha um melhor resultado. E aí justamente esse trabalho, isso se chama viés de ex-post, né? É um dos trabalhos lá do Kahneman, e a gente buscou nesse artigo justamente eliminar esse viés de ex-post. Lá em 2020, a gente já montou a carteira para 2021, que era formada, por exemplo, com Tradição Paulista, Taesa, Copel, CESP, entre outros. E aí, justamente com a mesma base, com os mesmos dados contábeis do que foi utilizado para montar essa carteira desses últimos 5 anos. Para a gente poder testar nos próximos anos se essa carteira ela vai continuar batendo o Ibovespa, mesmo que a gente já tendo dado os critérios adequados para ela. Ok, uma vez visto isso, a gente volta
e falar, tá bom, Rafael, existe só, de fato, então eu tenho que pegar a minha carteira, fazer ela uma pizza e distribuir obrigatoriamente lá em ações? Não, não é bem assim. Então a gente precisa entender como que evoluiu e quais opções que a gente tem dentro de estratégias de investimento. Então, até esse momento, a gente falou das carteiras de Markowitz, que começou lá em 52, e falou do Capital Asset Price Management, que é o que a gente monta aquela pizza ali de carteira de investimento que já veio lá de 64. Porém, já desde 73, outras alternativas de estratégia de investimentos vieram surgindo, porém elas são pouco faladas, pelo fato, possivelmente, porque o CAP é muito aceito até hoje em dia por corretoras e sites, então acaba-se que acaba dando muita visibilidade para ele. Mas existe, por exemplo, aí a APM, que é justamente você fazer trade, né? Então você faz arbitragem no mercado. Então, um ativo caiu demais e ele tem o mesmo risco que outro. Então você compra aquele e vende algum outro. E aí você vai comprando e vendendo alguns ativos conforme vai surgindo a oportunidade de arbitragem no mercado. Os fundos multimercado, por exemplo, utilizam muito dessa estratégia, né? Em 97 veio a teoria comportamental, que nada tem a ver com as anteriores, e ela fala o seguinte, bom, que 90% da minha carteira, por exemplo, eu coloco em ativo 100% seguro e aqueles outros 10% eu coloco em ativo de alto risco. Então, esquece aquela pizza, né? Monta como se fosse um triângulo, a parte de cima coloca produto com alto risco e a parte de baixo com produtos de baixíssimo risco. A Simples, em 2003, criticou a APM, a CAP e a carteira de Markowitz, falando que é bem mais fácil diversificar de forma aleatória e que vai dar mais resultado do que ficar fazendo cálculo e perdendo tempo. E aí, a partir de 2015, a gente começa a ver trabalhos utilizando o MCDAC na montagem de carteira de investimento. Até porque o MCDAC é uma teoria nova também, assim como as teorias financeiras, e a gente percebe gaps temporais aqui nesses estudos, né? Justamente porque não é todo dia, todo ano que sai alguma estratégia nova de investimentos, até porque já tem algumas que são bastante aceitas. Mas não pelo fato de ser bastante aceitas que elas vão, de fato, conseguir trazer resultados satisfatórios, né? Então, nesse quadro aqui, eu tenho detalhando um pouco o que cada uma delas, como eu já falei no slide anterior, acho que a gente pode pular aqui, depois, se a banca assim desejar, a gente pode retornar nesse ponto. Mas, apesar de cada estratégia defender uma perspectiva, a convergência em relação à diversificação de investimentos. Ou seja, além dos benefícios em relação ao risco e retorno, existe vantagem na correlação negativa dos investimentos, além da maior eficiência do índice Sharpe. Então, muitas vezes acaba a pessoa investindo só em Brasil e aí deixa de obter a vantagem justamente da correlação negativa ao se investir em mercados, por exemplo, americano ou europeu, ou dólar e criptomoedas, enfim, etc., e onde a gente consegue obter essa vantagem da correlação negativa. A tomada de decisão na hora de investir é complexa, né? E vem sendo discutida ao longo desses vários anos, como apresentei anteriormente. E diversos modelos de teoria já foram propostos, mas ainda não se tem um consenso, né? É um problema complexo, com interesse conflitante entre os envolvidos e tendo múltiplas variáveis. Sendo assim, a metodologia MCDAC encontra o seu lugar. O que a gente deve avaliar, né, na hora de escolher uma dessas metodologias? Falar, poxa, Rafael, vi sua apresentação, gostei muito da estratégia XYZ, será que ela é para mim? Bom, como é que a gente vai saber isso, né? A gente precisa comparar ela com as demais. Então, a gente vai esticar, bom, é fácil de implementar, exige muito acompanhamento, ela atende os seus desejos, né? Atende os anseios do investidor, ela tem um histórico, quantos anos ela vem sendo estudada e discutida? Qual que é a volatilidade esperada dessa teoria, né? Nesse sentido, o MCDAC se destaca em 3 critérios em comparação aos demais. Por ela ser personalizada, ela atende o desejo do investidor em relação ao acompanhamento e volatilidade, porém, como ponto negativo, é difícil de implementar e ainda não há muito histórico. Então, nesse gráfico aqui, a gente consegue ter uma visão melhor, comparando a MCDAC com as demais. Então, a gente vem pela linha preta aqui. Então, na facilidade de implementação, ela é difícil de implementar, como algumas outras. A parte de acompanhamento e atender os anseios é a nota máxima, justamente pelo motivo de ser personalizada. O histórico dela é a mais nova entre as demais, então, nesse critério, ela fica com uma nota mais baixa. E aí, a volatilidade esperada, como é possível de personalizar também, ela fica à frente das demais. Então, esse é o motivo pelo qual ela nos serviu aqui de base para a gente fazer esse nosso estudo. Como eu já falei anteriormente, ela não é fácil de implementar, são várias etapas, né? Inicia-se com uma fase de estruturação, fase de avaliação e depois a fase de recomendação. A construção, inicialmente, é feita, então, essa abordagem soft para a estruturação, as árvores de ponto de vista,
e depois a construção dos descritores. Nosso subsistema de atores, ou seja, as pessoas envolvidas nesse nosso trabalho, foi o decisor, que é o Dr. Carlos, nome fictício, que é um investidor casado, tem filhos e netos, os intervitentes, com o gerente de corretor e banco, facilitadores, que é o autor da pesquisa, que é o agente de investimentos, o contador e advogado, os agentes são a esposa, filhos, netos e a secretária da clínica. Então, foram enviadas diversas perguntas para esse decisor, para entender o perfil de investimento dele, como, por exemplo, o que é importante no investimento, quanto risco pretende correr, quais produtos pretende ter em carteira, qual é o prazo de investimentos. Com base nessas perguntas, ele enviou a resposta, a gente conseguiu gerar conceitos, sendo eles rendimento, volatilidade, prazo para resgate, impostos e liquidez de risco. E com base nisso, a gente então conseguiu fazer um mapa cognitivo, sendo que o principal objetivo dos investimentos dele é fazer uma reserva de emergência, que vai manter a família por no mínimo 12 meses sem precisar de um capital extra. E a gente descobriu também que eram 3 áreas, na verdade. A gente começou esse trabalho imaginando que fosse fazer um trabalho apenas na área financeira, porém o decisor tinha 3 critérios 3 pontos que eram importantes para ele, não só os investimentos financeiros, como também questões pessoais e questões profissionais. Com base nessas respostas, a gente então conseguiu fazer a estrutura hierárquica de valor, colocando lá no topo, então, justamente o fato de garantir a reserva financeira para a família, e dividindo isso em financeiro, pessoal e profissional. No financeiro, a gente tem, então, rendimento, liquidez, oscilação, impostos. Na parte pessoal, ali, flexibilidade do trabalho, os gastos familiares, as horas de sono. E lá na parte profissional, por exemplo, o serviço que ele vem prestando e operações do mercado financeiro. A gente faz, então, um status quo desse decisor, que é essas linhas pontilhadas em vermelho, que é o atual cenário onde o investidor se encontra nesse momento. E com base nessas questões, a gente consegue, então, justamente fazer as sugestões de melhoria para ele. E essa sugestão de melhoria, segundo o Dr. Carlos, o desenvolvimento foi muito positivo dessa metodologia, pois auxiliou na redefinição da carteira de investimento e, assim, também conseguiu ouvir as suas preferências. E essa readequação trouxe resultados positivos. Além de abordar questões técnicas e financeiras, a metodologia permitiu ao decisor fazer reflexões sobre até o local de residência. E a readequação de portfólio, então. Ele tinha lá, por exemplo, fundos de renda fixa em 2019, depois ele zerou, ele tinha lá fundos do multimercado, ele zerou, tinha fundo de ações nada, e aí aumentou a posição, saiu de nada para 8%. Investimentos em euro, dólar, fundo de previdência de ações que ele não tinha nada, ele resolveu colocar 30% da carteira dele alocar em ações. Os resultados, né? Então, os resultados financeiros dessa reeducação foram positivos. Em 2017, antes de iniciar os trabalhos, a rentabilidade da carteira dele foi apenas de 90% CDI, e aumentou nos anos seguintes para 112, 185, 230 e 511 no primeiro semestre de 2021. Então, no acumulado ali, a gente percebe que a carteira dele tinha superado lá os 30%. Algumas considerações. Os resultados obtidos nesse trabalho sugerem que futuras investigações devem continuar avaliando a ferramenta do MCDAC. Por quê? Porque a utilização dessa ferramenta apresenta-se como ímpar no auxílio da montagem de carteira de investimento, e esse trabalho corrobora com os achados de Ilírio, 2015, e de Basílio, de 2017. O objetivo desse trabalho, então, foi justamente examinar carteira proposta por corretoras e sites especializados, filtrando e selecionando ações, conforme os critérios apresentados por notáveis investidores. As corretoras e sites especializados em investimentos no Brasil ainda sugerem carteiras baseadas apenas no CAP, não considerando os benefícios da correlação, assim como não ponderam o tempo de permanência do investidor naquele investimento X, que é extremamente relevante. Os resultados demonstram que a seleção de ações apresentou resultados expressivos e superou o principal benchmark ao longo dos 5 anos analisados, e ainda o índice Sharpe dessas carteiras revelou eficiência atingindo 1,45. Uma limitação, né, do nosso estudo é que a abordagem construtivista do MCDAC é formada por meio da opinião desse único decisor, apesar da ferramenta em si não ter essa limitação, né? Essa é uma limitação do nosso estudo que ouviu esse único decisor. Dessa forma, é necessário expandir os estudos nessa área para checar se outros decisores conseguirão tomar boas decisões, tão quanto o nosso Dr. Carlos aqui, utilizando aí análises fundamentalistas, técnicas e gráficas, né? Algumas considerações finais. Então, esse estudo pode ser utilizado tanto pela B3, CVM e Ambima, a fim de melhorar o processo de liberação de produtos financeiros conforme o prazo e perfil de investimentos. E o Dr. Carlos relatou, então, que após o processo ele tem tomado decisões pensando de forma holística e obtendo os resultados financeiros positivos.
E para o facilitador, que é assessor de investimentos, passou a utilizar esta ferramenta com os demais clientes, ouvindo os anseios e auxiliando na montagem de carteiras de investimentos, que vão de encontro ao que buscam os investidores. Era isso, eu agradeço e fico à disposição da banca. Obrigado, Rafael, pela apresentação, por respeitar o tempo designado. E vamos de imediato, então, para as considerações dos membros da banca. Como de praxe, vamos iniciar passando a palavra para o professor Júlio. Mais uma vez, professor, obrigado por aceitar esse convite. E passo a palavra ao senhor para fazer suas considerações. Eu que agradeço aí o convite, ao professor Darcy e o Rafael. Foi sempre interessante, né, ver esses trabalhos, né? A gente sempre aprende alguma coisa na questão de montagem de carteiras. Um tempo atrás até teve um aluno meu que fez alguma coisinha ali, né? Então, uma coisa do assunto eu já conhecia, né? Mas é interessante sempre ver o trabalho, né? A princípio, o mestrado ele é mestrado profissional, né? Então, acho que o Rafael conseguiu fazer dentro do assunto que ele escolheu, né? Ele conseguiu atender os requisitos que eu entendo como sendo necessários, né? Ele pegou um problema, conseguiu desenvolver ele, né? Aí, no caso de vocês, os 2 artigos é uma das formas de apresentar os resultados, né? Então, tinha visto também, né? Em alguns lugares eu já trabalhei com... principalmente, acho que doutorado, né? Teste de doutorado, que em alguns lugares eles fazem assim, né? Eu até defendo isso, eu sou mais favorável a isso do que, às vezes, fazer o trabalho descritivo, né? No começo também começando pelo título, né? Eu tinha até pensado ali, será que dava para mudar um pouquinho, né? Para refletir melhor, né? Com base nas premissas do investidor. No começo eu tinha até pensado talvez o perfil, né? Que, na verdade, aí seria uma pergunta para o Rafael. Na verdade, o MCDAC, como é que você enxerga isso? Qual que é a necessidade dele dentro desse contexto aí? Ele é uma ferramenta que auxilia o investidor a tomar as melhores decisões. Mas a partir de qual aspecto? Você acha que isso ele está colocando o perfil dele ali, ou são... Justamente é porque quando a gente, por exemplo, lá na CVM, né? Ela tem lá as perguntas que responde para a CVM e aí ele vai te dar um perfil conservador, moderado ou agressivo. Só que, infelizmente, muitas vezes quando se encaixa num daqueles perfis, não vai liberar os produtos que quer. Então, o MCDA como ferramenta, ele vai explorar muito mais esse perfil do investidor e vai descobrir de fato, vai auxiliar a descobrir de fato quais são os produtos e os percentuais que esse investidor deseja ter em carteira. No caso, era essa pergunta. Você falou lá mais ou menos, ele já tem enquadramento do que eles acham que é um perfil conservador e quais são os investimentos, né? Mas, no caso, o MCDAC aqui, você está vendo ele também com o mesmo objetivo, né? A questão é que, assim, por exemplo, quando a pessoa dá o perfil conservador, só vai ser liberado para ela 100% no pós-fixado. E aí, não, mas isso tudo bem, isso que tem lá, né? Mas o MCDAC aqui, o que você quer extrair dele é exatamente o perfil da pessoa, né? O perfil da pessoa, só que às vezes aparecem algumas outras coisas que fazem parte, né? Exatamente isso. Então, nesse caso desse decisor aqui, a carteira dele estava montada, por exemplo, com um fundo de renda fixa. Depois que ele passou pelo processo de MCDAC, ele falou, poxa, não é isso que eu quero buscar mais retorno, e aí eu quero buscar mais retorno, quero me dedicar mais ao mercado, e esse tipo de produto aqui não faz sentido ter na minha carteira, com o que eu quero. Então, eu não quero ter fundo de renda fixa, eu quero ter ações. Não, é só para no caso do título, né? Como eu achei aquilo ali, talvez no fundo, o MCDAC ali está tentando extrair qual que é o perfil real dessa pessoa, né? Era só fazer talvez um ajustezinho no título, né? Que lá está como premissas do investidor, né? Eu acho que, no caso, no meu ponto de vista, acho que talvez o perfil ficasse melhor, né? Eu já deixei anotado aqui, com certeza vamos... Mas é só um pensamento, né? A hora que eu olhei a primeira vez, eu achei... Depois, na apresentação, eu até fiquei na dúvida, né? Depois que você apresentou, eu até fiquei na dúvida, mas eu ainda daria uma olhadinha no título, né? Tem um ponto ali que a CVM, ela só tem essas 3 opções, né? Então, eu não sei se a gente conseguiria utilizar o perfil pelo fato de a gente estar limitado a justamente essa norma da CVM.
Ah, não, mas daí no caso é uma questão de você fazer a tua classificação ali, né? Aí no caso é outro problema, né? Então, ó, na verdade é uma questão que você talvez é um resultado até que talvez você não tenha colocado aqui, né? Ó, aquela classificação lá, ela não é suficiente para atender a identificar exatamente o que as pessoas são, né? Isso, perfeito. Então, ó, então tem uma falha, né? Mas não é, na falha tá lá, né? Não é tua aqui, né? O teu trabalho aqui, ele permite que a pessoa consiga se enxergar um pouquinho melhor, né? Exatamente. No caso lá, ele está te apresentando uma classificação que tem muitas limitações, né? Acho que é o tradicional, né? Exatamente. Continuando ali, né? Então, com relação aos... Aí eu parei um pouquinho nos objetivos específicos, né? No caso, eu achei que tem demais, tá? Normalmente, eu não sei, tem algumas coisas ali que eles estão muito relacionados, talvez você pudesse juntar eles, né? Eu até entendi, né? Ficou tranquilo, mas normalmente eu prefiro dar, às vezes, diminuir um pouquinho, né? Trabalhar com uns 4 ou 5, né? Mas é uma questão também do que vocês preferem ali, né? Eu acho que tem uns 2 ou 3 deles que estão muito relacionados, né? Talvez tenha como juntar eles, né? A gente tá aí com 6 aí. Uhum. É. Deixa eu ver o que mais eu tinha anotado aqui. Obviamente vai ter vai fazer uma revisãozinha ali, né? Pelo menos, eu não sei se foi a versão que eu peguei ali, né? Ela tem alguns probleminhas de português ali, né? Mas isso aí é tranquilo. Só olhar até o próprio revisor do Word vai arrumar isso, né? Tem algumas figuras que tem ali, principalmente acho que é figura 2, né? Figura 2 está em qual página? Aquela. Vou achar ela aqui. Figura 2, página 27. 27. Então, por exemplo, o pós-fixado ali, no começo eu estava lendo ali, né, conservador, depois que eu fui perceber, né, então, acho que até um problema não sei se era um problema do computador que eu vi a primeira vez por causa da cor, né, então talvez dar uma olhada, né, não sei se é a melhor maneira de apresentar isso, né. Anotado. Na página 39, né, você diz lá, por exemplo, que o MCDAC não é simples, né? Na página 39. Até aqui no PowerPoint de trouxe também. Uhum. Você até falou, né? Na verdade, esse juízo de valor aí, por exemplo, eu não faria, né? Na verdade, o que é ser difícil para você, né? Então, seria uma coisa... Se a pessoa está acostumada com a metodologia, ela não vai achar que é uma coisa difícil, talvez seja trabalhosa, né? Eu tiraria essa questão de juízo de valor, né? Dizer que, olha, na verdade, é um processo, né? É um processo que tem que ser feito, né? Se ele vai ser difícil ou não, aí não sei se caberia colocar ali, né? Não, perfeito. Até na conclusão a gente traz isso novamente e aí fala, né? Para quem está acostumado, por exemplo, se a gente pedir para o professor Petri ou para o professor Dacide, vão fazer de olho fechado, né? Mas para quem fez pela primeira vez, eu concordo mas com mesmo você. para quem faz algumas vezes, talvez até alguma coisa já mais ou menos normal, né? Desenvolver, né? A primeira vez realmente é difícil, mas foi como o professor falou, tem que tirar o juízo de valor fora. Perfeito. No caso também tem alguns termos ali que, no caso, você falou que ele é aposentado financeiramente, né? Eu vou lá pensando, o que é um aposentado financeiramente? Eu não sei se é algum termo específico da área de vocês aí, né? Mas não, apesar de ser, né, tem que trocar sim. Eu só achei estranho, né? O que seria um aposentado financeiramente, né? Quer dizer que, ó, ele já tem ele já tem uma reserva suficiente, ele não tem que se preocupar, os investimentos não são efetivamente o que vai fazer diferença na vida dele, né? Isso. É isso? E aí não precisa mais trabalhar e tem sustento pro resto da vida já.
Mas apesar de... Em outras, por exemplo, ele pode ter lá os imóveis dele que já garante a renda suficiente dele. Aquilo que ele tem para investimento é outra parte, né? É quase uma... Eu conheço gente que faz isso como diversão, né? Ele é quase uma diversão, porque na verdade ele também não investe uma coisa tão substancial da renda dele, né? Isso, no caso desse aqui do Dr. Carlos, da renda dele praticamente nada, é mais porque ele já tinha um portfólio de investimentos e ele resolveu fazer alterações e colocar lá 30% da carteira dele no mercado de ações, né? Mas apesar desse termo ser bastante conhecido na nossa área, foi como o professor falou, né? Porque é conhecido na área que todo mundo tem que já bater o olho e saber o que é, né? Por isso que mais vale alterar o termo mesmo. Ou pelo menos dar uma definição, né? Dentro dessa, fazer uma explicação, talvez lá em cima, né? Até para caracterizar o perfil dessa pessoa, né? Perfeito. Aí quando você caracteriza o perfil dele, você pode colocar essa definição aí, né? Aí acho que também não tem muito o que falar do teu trabalho, tá? A princípio, eu acho que ele atende os requisitos, né? Uma coisa até que me incomodou um pouquinho, né? E na tua apresentação, parece para mim que ficou melhor do que está escrito, né? Por exemplo, quando você colocou o mapa cognitivo ali, ele aparecia numa sequência, e lá no teu texto ali na dissertação, às vezes ele aparece com 2 nomes diferentes, tá? Tudo bem, quem é da área vai entender, né? Eu acho que você cita ele 2 vezes, né? Você cita ele uma primeira vez com uma citação do Tá. professor Enslin, meio-fim, né? É isso Acho mesmo que que é eu isso, encontrei né? aqui. Meio-fim. E depois você fala em mapa cognitivo, tá? Em outra parte. E na sequência que está no texto, parece que ele ficou meio perdido ali. Ali realmente falta um pouquinho de espaço, né? Porque se a gente pega como era artigo, né? A gente tinha essa limitação de páginas e para fazer o modelo MCDAC, realmente... Não estou dizendo que você precisa fazer, mas talvez na hora de colocar, tentar arrumar ele de tal forma que ele fique mais coerente com aquilo que a gente faz na hora de rodar o MCDAC ali, né? Sim, não, concordo plenamente. Isso até foi um dos pontos que eu tinha levantado para o professor Darcy já. E aí eu falei, eu acho que eles vou ficar chateado com a minha organização lá. Não, mas você entende, né? Mas Sim. talvez como ele está de uma determinada maneira, talvez você consiga ajustar ele sem mexer muito. Você vai colocar talvez não sei se um parágrafo ia te fazer diferença ali, né? Deixa eu ver, a hora que você começa a falar do modelo lá na figura 6, né? Ali não fala a figura não tem, né? Na figura 6 ele tem lá a construção da escala, construção do modelo, né? A construção dos descritores e aí a árvore de ponto de vista. Aqui dentro da fase aqui de estruturação e a fase de avaliação, o mapa é uma dessas etapas, né? Talvez colocar, né? Talvez na hora que você organizar o procedimento para fazer, né? Aí tentar contextualizar, né? O que você vai fazer, talvez até na figura, né? Talvez dentro de você pegar na figura ali e colocar, então, em algum lugar, você não vai ficar. Se não quiser mexer no texto, né? Que na tua apresentação eu acho que ficou melhor, né? Ficou melhor do que está ali. Na posição que você colocou, acho que ele está mais correto ali, né? Também depois tem que ver o que o professor Sérgio também acha, né? Eu acabei seguindo a linha do raciocínio das fases das estruturações lá no texto, né? E aqui no PowerPoint eu fiquei mais livre, né? Aqui no PowerPoint eu fiz mais arte. E aí lá no... Não, mas é só essa. Acho que ele tá meio perdido ali, né? Ele estaria um passo assim, atrás, né? Do lugar que ele ficou ali, né? Mas seria esse. O único aspecto que me incomodou mais ali foi
parece que ele tá meio, ele tá quase no lugar certo, né? Só que você não ancorou ele, em que ponto que ele fica. Seria só basicamente esse probleminha aí. Então, talvez, eu acho que aparece muitos mais conceitos ali, né? Acho que não sei se você apresentou todos. Não, trouxe só os 10 primeiros. Então tem... Eu não sei, em algum lugar você diz quantos deram ali? Tem 48. Mas eu acho que você não citou isso aqui, né? Aqui na apresentação não, só lá no Word, só, na própria figura 7. Tá. Tanto é na figura. Por isso que eu estava tentando olhar ali, eu vi que tinha, né? Na figura 8, né? Na figura na figura 7. Na figura 7 tem ali. Porque ele é dividido por conceito, por área, né? Ali tá. Só que eu não tinha achado, às vezes eu passei pela figura e não prestei atenção ali. Só para talvez colocar isso, né? Porque isso foi decorrente do mapa cognitivo, né? Verdade. Por isso que faz sentido estar ao contrário. Por isso que eu estava dizendo, né? Por isso que eu passei, olhei o mapa, eu não achei depois, né? Eu fiquei procurando depois e não achei. Mas acho que seria o único aspecto que, por exemplo, que eu poderia te dizer, o que me incomodou. O resto foi tranquilo, né? Ele tá, eu acho que para mim tá didático, né? Eu acho que mesmo se uma pessoa não entendesse aquela parte mesmo da parte do primeiro artigo, né? Eu acho que ele vai conseguir ler sem maiores problemas, né? Acho que nesse caso você atingiu os teus objetivos aí, né? Pra ser bem sincero, professor, isso foi uma das preocupações que eu tinha, assim, porque quando eu vim para a área, muitas vezes pego artigos, leio e falo, meu Deus, o que estão falando aqui? E aí uma das preocupações que eu tinha era justamente tentar fazer algo que seja prático, que seja possível de usar no dia a dia, justamente para a gente estar no mestrado profissional, e que seja possível de alguém que não é da área pegar, ler e tentar tirar o máximo de conhecimento possível desse trabalho. Acho que seria isso daí. Basicamente, depois eu posso te passar uns comentários, mas vai ser em cima do que eu te falei aí, dos pontos que eu te passei, Show. tá? Anotei todos, professor. Muito obrigado. Porque ficou... Às vezes é estranho, né? Uma coisa estranha é porque, às vezes, um único detalhe, talvez eu não tenha prestado atenção, né? Como é que se você colocou lá... Normalmente a gente coloca na metodologia, né? Mas aqui a metodologia fica meio estranho, né? Ele fica onde que ela vai ficar ali, né? É uma discussão de como se você conseguiu e como que você atingiu os teus objetivos específicos, né? Não sei se ele apareceu lá no... Agora que eu olhei, né? A organização é um pouco diferente do que você está acostumado, né? Então, às vezes você fica meio perdido nos ajustes, né? Normalmente eu coloco isso nas considerações finais, né? Não, tá certo, tá ali, tranquilo. Acho que basicamente seria isso daí. Depois eu posso te passar essas considerações aí. E agradecer novamente o professor Darcy e o Rafael aí pelo convite aí. Obrigado. Obrigado, professor Júlio, pelas suas considerações e leitura crítica. E eu estava tomando nota aqui também, e, de fato, vamos tentar incorporar todas elas, e especialmente eu concordo plenamente com o senhor quando o senhor fala do perfil. Eu também, quando faço a verificação do perfil de investidor que a Bolsa, de maneira geral, me disponibiliza, eu não me sinto nem um pouco representado. Moderado, conservador, moderado ou agressivo, eu, em todos os modelos, eu estouro o limite bem de longe, mas, enfim. Então, de fato, me parece que adotar um termo com base no perfil ou nas preferências do decisor possa ser mais uma questão importante a considerar. A única, porém, aí nós vamos ver com a secretaria, que isso implicaria em mudança de ata e documentação, mas se não houver grandes problemas, não vejo problema em mas fazer. Para mim está tranquilo, tá? Para mim está tranquilo. Com relação aos objetivos específicos, creio que sim, a gente possa, de fato, suprimir um ou outro ali, que a ideia era mais detalhar ponto a ponto das etapas feitas. Mas não vou me estender muito mais, já vou passar para o professor Petri para depois, no final, poder fazer um comentário ainda. Professor, mais uma vez, obrigado. Professor Petri, Sérgio Murilo Petri, por favor, faça suas considerações.
Boa tarde a todos. Boa tarde, aí, professor Darcy. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, professor Júlio. De maneira geral, os pontos que o professor Júlio identificou lá no artigo do MCDA eu também havia anotado. Eu tenho mais contribuições no artigo 1, né, já que não é a minha... Eu fiquei, como diz o professor Júlio, mais incomodado ali. No MCDA, lá no artigo 2, eu vi que houve uma utilização de referências mais atuais, mas no artigo 1 está bem antigas. Alguma explicação? Não vejo problema de usar os seminais ali, o Tversky, aquele pessoal. Esse artigo já foi enviado para algum evento ou revista? Foi, professor, ele foi premiado na Universidade Federal de Sergipe e foi publicado na revista dele lá. Porque ele teria, né, contribuições se pegasse um material... pode deixar o pessoal, mas como você fez lá no MCDA, você pegou aí você disse que corroborava com os trabalhos de fulano e ciclano, né? Aqui eu vi que ficou bem... além de materiais com bastante tempo, eu notei também que existe livros, né? Por exemplo, você pega um gráfico ali que usa o Asaf Neto, Uhum. foi o Asaf que gerou aquilo, ou ele colocou no livro didático de alguém que desenvolveu? Porque normalmente No ele livro faz... dele, no livro dele. Pois é, mas é dele mesmo ou ele pegou de alguém? Eu não tive tempo de buscar, mas normalmente ele faz os livros para graduação, não sei se ele entra nessa profundidade, mas como eu não sou da área, não posso Eu tenho o livro dele aqui, eu posso depois buscar. dar uma checada, porque né, como o artigo já foi publicado, aí, né, não tem mais muito o que fazer, então não vou mais me ater. Eu fiz um comentário ali, depois você vê. Voltando lá na introdução zona, como se diz, na minha visão, os objetivos específicos, né, para o problema e o objetivo geral, geral aqui da tua dissertação, os objetivos específicos seriam os dois gerais dos artigos, na minha visão, que aí você atende com o artigo 1 e o artigo 2, né, eu acho que aquela parte, como é que se diz, descritiva, ou do como fazer, você pode fazer lá na metodologia de cada artigo. Acho que não precisaria. Eu anotei isso ali, aí depois você vê com o professor Darcy se faz sentido ou não. Eu concordo com o professor Júlio ali que você chama mapa de relações meio fino na tua fundamentação, e quando você conversa com o teu decisor, você chama de mapa cognitivo. Tem que padronizar. Eu acho que tem 2 pontos, eu também anotei isso. O do MCDA também já foi para publicação definitiva? Foi enviado para a revista. Tá, Ainda tá não em análise. foi. Tá. Não, mas o do MCDA eu não tenho tantas contribuições, não. Só a parte do difícil ali, como disse o professor Júlio, né? Aí nós podíamos fazer uma enquete aí com a Carol, a Cibele, a Kênia, você mesmo, né? Eu concordo com o professor Júlio, ela é trabalhosa, eu não sei se ela é difícil, né? Mas vocês nem trabalhosa e viram difícil. o iView para chamar ele de HighView, então acho que não seria tão difícil assim. Então, assim, de maneira geral, Rafael, como disse o professor Júlio, você tem aí, né, você se propôs a fazer o mestrado profissional, você pegou uma situação problema, acredito que seja uma situação problema, né, sua mesmo, então, eu acho que seria importante você colocar lá que é uma pesquisação, né, porque você está bastante envolvido, porque, como você mesmo falou na sua apresentação, você usa o instrumento do seu decisor com outros clientes. Então, isso, né, não é ruim, mas para ficar dentro da academia, vamos dizer assim, você tem que estar envolvido. Então, temos que colocar a pesquisação, uma das ferramentas ou enquadramentos metodológicos que você vai usar, porque você está intimamente vinculado ou ligado ao desenvolvimento do seu trabalho. Eu não conhecia, professor. Obrigado mesmo. Vou com certeza pesquisar para a gente incluir. Não, mas é só uma forma, né? Porque a pesquisação diz que o pesquisador interfere ou está incluído na pesquisa. É só dar o destaque, tá?
não precisa aprofundar nada, porque caso volte dos referis, alguma coisa nesse sentido, aí tu já sabe o que é. Não sei se eles vão perceber, né? Mas como eu vi você desenvolver o modelo, e na sua fala da apresentação isso ficou bem claro, se você faz uso, né, como ferramenta de trabalho, você também estava envolvido na pesquisa, então você é pesquisação. O modelo não serve só para o seu decisor, serve também para o facilitador. Na verdade, isso a gente cobriu ao longo do trabalho e principalmente no final, né? Mas isso é normal, isso eu não vejo problema. De maneira geral, esses os meus comentários, são poucas coisas que eu tenho anotadas aqui, vou também, assim como o professor Júlio, vou enviar via e-mail tanto para o professor Darcy como para você. Parabéns aí por ter concluído essa dissertação, e devolvo aí a palavra ao professor Darcy. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado, professor Petri, pela sua leitura crítica e considerações, e, de fato, eu acho que é muito tranquilo a gente incluí-las, fazer os ajustes dentro do trabalho, né, Rafael? Novamente, estão gravados, creio que você fez os apontamentos, eu também fiz apontamentos aqui, e eu achei interessante, professor, inclusive até dessa sua sugestão, porque, conforme o professor Júlio colocou, de fato, é uma forma nova de tanto dos alunos de desenvolver o trabalho, quanto para a gente de orientar, quando você faz 2 artigos e transforma isso depois num produto final. O produto final fica diferente daquele que você teria fazendo uma dissertação convencional, né? Isso, de fato, nos representou um desafio, mas um desafio gostoso, né? E aí, inserir os dois, como ao invés de todos aqueles objetivos específicos que incomodaram o professor Júlio, penso que sua sugestão talvez pudesse ser interessante, realmente, colocar como objetivos específicos os objetivos gerais de cada um dos artigos. E estes objetivos específicos, de certa forma, eles estão incluídos no detalhamento, na construção do próprio artigo. Ou seja, eles estão subliminares ali, eles não vão ser explicitados. Eu acho que, não sei o que o professor Júlio acha, mas eu penso que talvez a gente possa considerar isso, fica interessante isso em termos de avanço. De fato, a questão do juízo de valor, eu não sei se eu tive alguma culpa nisso, então se tive, Rafael, pode. Mas, de fato, o que é difícil, né? 30 meses de muito suor é difícil. Exato. O que é difícil para um, para o outro é super fácil. Enfim, tem vários ajustes ali, mas agradeço, estão todos apontados aqui, e agradeço mais uma vez enormemente as contribuições recebidas tanto do professor Sérgio quanto do professor Júlio. Rafael, gostaria de fazer uso da palavra? Aproveito para agradecer, professor Júlio e professor Sérgio, pelas ponderações. Com certeza vamos fazer os ajustes, e professor Darcy, pelos esses 30 meses aí de parceria e muito aprendizado. E é uma pena que os colegas da sala a gente não teve tanto contato devido às aulas online, né? No presencial a gente acaba tendo mais contato, mas agradeço a todos que puderam estar presentes. E agradeço o Marcelo também. Tá? Peraí. Agora cuida para não se emocionar no final, né? Deixa assim. Professores, eu gostaria de fazer mais alguém uso da palavra? Nossa, para mim está tranquilo, até a questão dos objetivos mesmo, que o Sérgio deu uma alternativa ali, para mim fica tranquilo. Legal. Bom, então, como é uma sessão pública, a gente também precisa abrir a palavra ao público presente. Também, em primeiro lugar, obrigada à presença, que temos bastante pessoas assistindo e participando dessa sessão. Então, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta a fazer ao Rafael, é seu momento. Bom, em não havendo, nós precisamos agora, enquanto banca, vamos precisar nos reunir agora
Professor Petri, como é que a gente faz? O senhor tem... Eu não sei, né? Podia perguntar para o professor Júlio, como os comentários não houve nada assinalado grave, não sei se precisa a banca deliberar, mas é uma questão aí com o membro externo, ele é que decide. Da minha parte, não precisa. No caso, quando está muito tranquilo, acho que não teria problema, né? Ok, então seria esse o caso? Que seria o caso de aprovar ele diretamente daí, né? Bom, então, diante da manifestação dos professores Júlio e Sérgio Murilo, parabenizo o Rafael como mais novo mestre do programa de pós-graduação, do mestrado profissional, e gostaria mais uma vez de dizer que eu acho que é bastante legal, o que eu achei do teu trabalho no final, é justamente pela aderência com a vivência profissional, ou seja, tanto a pessoa para quem você construiu o modelo, quanto você mesmo está efetivamente usando ele para apoiar seu trabalho no dia a dia. Então, me parece que é bastante aderente àquilo que se propõe uma dissertação de mestrado profissional. Rafael, mais novo mestre, gostaria de fazer uso da palavra? Obrigado, professores, doutores. Eu estou um pouquinho emocionado aqui, melhor deixar para vocês. Parabéns, hein, Rafael, pelo trabalho. Obrigado, acho que o professor Darcy falou ali tá interessante, né? Porque às vezes você faz tem gente, às vezes, que faz uma dissertação e não sabe para que vai usar, né? No teu caso, acho que você já está dentro do teu trabalho ali, né? Valeu bastante a pena ter escolhido o programa. Para quem conhece minha história, né? Comecei aqui em outra instituição, não era muito que eu gostaria, e aí depois ter trocado para a UFSC, ter conhecido ali o professor Petri, o professor Darcy, foi realmente muito relevante, tanto para a minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Posso dar uma sugestão aí? Já que você está nesse embalo, Rafael, talvez daqui a pouco, né, pode comemorar um pouco, entregar, depois faz um outro artigo mostrando essa equiparação com o que a CVM tem, o que a Bovespa tem, para mostrar, como disse o professor Darcy ali, não é amigável, ele não se vê representado, né, no conservador moderado, no conservador... Então, assim, talvez a gente possa até sugerir para a própria Bovespa desenvolver algo mais, né, a pessoa vai escolhendo, né, faz um modelo maior, e eu acho que ficaria muito interessante, porque ali a gente viu bem pro teu decisor, né, mas talvez conversando com pessoas da área a gente consiga ter mais características e consegue montar um modelo não generalista, mas que as pessoas consigam se ver representado, né? Então, é muito melhor saber do que moderado ou agressivo, sem ser realmente aquilo que a pessoa percebe. Eu acho que ficaria bem legal. O programa está pleiteando aí o doutorado, né? Quem sabe, né? Você possa voltar aí para ser... Hoje você é faixa preta, né? Já pode quebrar telha com a mão agora. E agora, né, depois pode ser tarja preta, ou seja, né, começa a tomar medicamentos só de tarja preta para fazer o doutorado. Tá gravado, professor, não esquece. Não tem problema, eu já falo isso em todas as bancas, não tem problema. Mas a ideia assim, de fazer algo bem do dia a dia, né, que a gente está desenvolvendo, e mostrar, assim como você fez aqui, que você já usa, é bastante legal, porque assim, normalmente os modelos não são feitos para atender o requisito da disciplina ou da dissertação, né? O modelo é feito para atender as expectativas de alguém. Nesse caso, por isso que eu disse que o seu é pesquisação, porque você fez para o seu decisor, serve para ele, mas você deve ter adaptado alguma coisa para você que você também consegue usar com outros potenciais clientes ou já clientes, então você consegue dar vida para aquilo, certo? Isso no quesito impacto ajuda bastante também o programa. Isso é bom depois deixar relatado aí, porque, né, como eu estive na banca de avaliação aí dos programas até semana passada, o pessoal tem muita dificuldade de mostrar o que é impacto na sociedade, porque não tem como botar um termômetro na sociedade e ver se impactou ou não. Mas depoimentos desse tipo ajudam a evidenciar esse tipo de contribuição. E 2 pontos ainda, principalmente, professor, a parte do prazo, né? Então, tanto ali na bolsa ou nas corretoras, não se dá tanta importância para o prazo. O prazo, em relação aos impostos, ele é extremamente relevante.
e para o decisor também. Então, como é que vai montar uma carteira para ele vai ficar travado 5, 10 anos se ele quer comprar um carro, né? Ele quer sair daqui a 6 meses do investimento. Então, tinha que ser um investimento sem imposto. E outro ponto é que hoje, já na prática, eu consigo ver a média da carteira dos meus clientes superando tranquilamente o mercado, né? Então, isso, de fato, gera impacto para a nossa região aqui, com os resultados positivos financeiros já visíveis e possíveis de provar por meio dessas notas dos meus clientes ali, né? Bem legal, bem legal. Parabéns. E, Rafael, tu tens condições de medir realmente o impacto também, porque tua métrica permite você até quantificar isso, a quantidade de investimentos que você orientou e do quanto você consegue, de certa forma, superar a própria, o desempenho de modelos tradicionais, né? Exatamente. E claro que isso tem toda uma cadeia de desenvolvimento adicional, ou seja, melhores retornos geram mais satisfação, que geram mais emprego e renda, que geram mais consumo, que geram, enfim, há todo um desdobramento em cadeia ali que está alinhado com a proposta de um mestrado ou de um programa profissional mesmo. Bom, Rafael, tem um ponto ali, eu acho que já estamos encerrando, na verdade, encerrado, mas nós precisamos fazer a ata, e na ata nós temos 3 opções de data, de período. Não sei o que os professores acham, se nós vamos colocar... Não, professor Darcy, não tem mais as 3. No máximo 90 dias. O que for dado em ata, se o Rafael, né, se for dado 30 dias, ele vier no 31º dia, ele perde o título. Então, eu particularmente penso que o interesse é do professor, do Rafael. Então, assim, a gente poderia até pensar em 90 dias, e aí, se você quiser fazer em 30 dias, ótimo, concluiu, fechou em 30 dias, beleza, porque não tem por que a gente te engessar em 30 dias, se você eventualmente, tudo bem, não tem muita coisa para mudar, mas, de qualquer forma, eu acho que é mais ser, nesse caso, um pouco mais conservador, né? Perfeito. Ótima analogia. Nem precisa fazer um modelo multicritério para isso. Bom, então eu acho que é isso, né? Nós vamos voltar a contatá-los para coletar a assinatura dos senhores, e mais uma vez agradeço muito a presença e contribuições de vocês, e esperamos fechar o mais rápido possível essa etapa, né, Rafael? Com certeza, professor. Obrigado mesmo. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Parabéns. Vou interromper a gravação aqui, tá? Parabéns, aí. Parabéns.